Glória a Deus. Irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3 e Mateus, capítulo 25. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o tempo de Deus. E para isso eu gostaria de chamar o nosso irmão Wilson para dar a introdução da mensagem. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor. Há 2 anos atrás, eu fiz um propósito, entrei no propósito para comprar uma casa, né? E é muito fácil comprar uma casa quando você tem dinheiro. Agora, você fazer um propósito de comprar uma casa sem dinheiro é completamente diferente, entendeu? E isso aí eu coloquei diante do Senhor. Eu coloquei na presença de Deus que eu não tinha dinheiro para comprar essa casa, mas o Senhor ia prover isso para mim, entendeu? E como eu estava numa situação aqui em Alfenas, eu ficava em Alfenas, eu ia embora, porque o emprego para mim aqui estava difícil, aí eu coloquei esse propósito. E comecei. E teve um rapaz que esteve lá no posto onde eu trabalhava e falou para mim, por que você não entra no propósito da Caixa e vê se você consegue financiar pela Caixa Econômica? Eu falei, eu vou tentar, né? E coloquei diante do Senhor e fui orar. Primeiramente eu entrei em oração e coloquei na presença do Senhor. Senhor, eu não tenho condições nenhuma, o Senhor conhece as minhas condições, eu não tenho condições nenhuma de comprar essa casa. E como é que eu faço? Por onde eu tenho que agir? Aonde eu devo chegar? E Deus foi falando no meu coração a respeito dessa casa. E eu estava morando no São Lucas, quando apareceu essa casa no Jardim Aeroporto para me locar, para me alugar ela. Aí eu fui para lá e essa senhora, dona da casa, me ofereceu essa casa para me comprar. E a primeira coisa que eu falei para ela é que eu não tinha condições de comprar essa casa. Que as minhas condições, eu não tinha um mínimo de condições nenhuma de comprar essa casa. Ela falou, mas é fácil, você entra no financiamento e eu dou o tempo necessário que você precisa para comprar essa casa. E eu falei, então tá bom, você me aguarda mais 1 mês, 2 meses, e eu vou te dar a resposta. Aí quando chegou no mês de janeiro de 2013, ela foi e vendeu a casa. Ela vendeu uma casa para uma outra pessoa. Aí ela trouxe uma documentação para me assinar, para mim aceitar as condições, né, porque eu teria que trocar a casa porque ela foi vendida. E, coincidentemente, esse rapaz também me ofereceu a casa. Falou, não, essa casa eu estou pegando em negociação de uma outra casa que ela deu para que ela tinha comprado. Então, ele falou, eu faço a mesma proposta que ela fez para você, eu faço com você. Você entra no financiamento, eu espero o tempo que for necessário para a gente fechar o negócio. Aí eu, tá bom. Então, aí eu fui correr atrás da documentação e segui em frente. Chegou na Caixa, minha documentação, graças a Deus, em 2 meses ela foi aprovada. Glória a Deus por isso. Eu fiz um propósito com Deus de orar todo dia 3 horas da manhã. E fui orando. Todo dia de madrugada eu levantava 3 horas da manhã e ia orar. Mas não orava baixinho. Eu clamava a Deus. Clamava a Deus com tanta intensidade que eu acordava todo mundo dentro da minha casa. Eles achavam que eu estava louco. Eu falava, mas Deus, eu tinha que fazer isso com Deus. Porque era a minha vida que estava ali, né? E eu continuei. Isso foi durante 1 ano e pouco, eu continuei fazendo isso. Aí, quando foi no mês foi agora, já no final do ano de 2013, aí o rapaz desistiu do negócio, não queria mais fazer negócio comigo com a casa. E quando foi no começo de 2013, saiu eu tive numa vídeo de oração aqui, o pastor orando por mim, falou que Deus já tinha providenciado. Eu falei, glória a Deus, eu nem tinha recebido nada, né? E Deus já tinha falado com ele que essa semana ia sair. Quando foi na terça-feira, a Caixa me ligou para me lá assinar a documentação da casa. Eu fui lá, assinei, graças a Deus, nossa, que bênção, né? Deu tudo certo. Aí eu cheguei e falei com o pastor, comentei com ele, foi uma bênção. Quando foi E eu já estava, e veio os papéis já para me assinar, e já começou a vir as parcelas. E eu comecei a pagar a prestação. Mas, o engraçado, quando foi no mês de junho, o cara entrou com documentação, cancelando
o financiamento. E ele entrou na justiça, e a justiça pediu que eu saísse da casa imediatamente. Entendeu? E logo quando eu recebi a carta do juiz, que o oficial foi me levar, eu liguei para o pastor, e o pastor ficou de me arrumar um advogado, né? Aí nós fomos lá, o advogado olhou o processo e tudo, falou assim que realmente eu tinha perdido a casa. Ele falou que as minhas condições de reaver a casa era muito difícil. Eu não tinha documento, não tinha papel em mão. Eu assinei a documentação, mas não tinha pegado. Estava na mão do ex-dono ainda. Aí o que aconteceu? Ela perdeu o prazo de responder, de interceder para mim não sair da casa. E eu fui obrigado. Aí o oficial de justiça me ligou e falou, isso foi numa quarta-feira, e falou, você tem até 1h da tarde para deixar essa casa. E eu não tinha feito nada, não tinha desarrumado, não tinha desmontado nada. E até o pastor foi comigo na advogada, que eu falei para ele, a advogada perdeu o tempo de interceder lá no juiz para cancelar a minha causa. Chegam lá, ela explicou para ele, falou, de maneira nenhuma eu perdi o tempo. É que ele não tem nenhum tipo de documento que prove para que ele é o dono da casa. Ele falou que é o dono da casa, mas não tem nenhum papel na mão. Aí foi quando nós voltamos para casa e eu falei assim, o que eu vou fazer? Era 11 horas da manhã e eu voltei para minha casa e eu tinha que entregar a casa 1h da tarde, não tinha nada arrumado. Eu sentei na cadeira, sentei na cozinha e falei para minha mulher, falei, o que a gente vai fazer? Vamos tirar as coisas da casa e colocar aí na porta, no passeio, na calçada, né? E seja o que Deus quiser, porque a advogada falou, ordem de juiz não discute, cumpre. Quando o juiz dá uma ordem para você, você vai sair da casa, não tem essa. Você, eu vou negociar, vou conversar, não. Quando ele falou, vai sair, você tem que sair, entendeu? Aí era quase meio-dia, aí eu falei, o que nós vamos fazer? Vamos tirar as coisas e jogar lá fora, né? Porque eu não tenho para onde ir. Eu peguei e falei, não, vamos fazer. Fiquei quieto, aí saí de lá e corri atrás eu sabia que tinha uma casa para desocupar e fui atrás dessa casa que ia desocupar. Fui lá, falei com o rapaz falou, não, você pode ficar com a casa, está desocupando hoje, você pode pegar a chave da casa e você muda nela. Glória a Deus por isso, né? Aí Deus, a gente não sabe como é que Deus age, como é que Deus trabalha na vida da gente. Deus levanta uma irmã aqui da igreja, e era 1h da tarde, eu estava ligando para o oficial de justiça, que eles não deixam a gente ter contato com ele, mas como já tinha tido antes, eu peguei o telefone dele, eu liguei para ele e falei para ele que eu não tinha condições de desocupar a casa até 1h. E quando você não desocupa, eles levam a polícia e a própria polícia põe você fora da casa. Como se você fosse um marginal, é assim que eles trabalham, não tem outro acordo. Aí Deus levanta a dona Ana e ela me liga, falou, irmão, Deus está me incomodando e estava me incomodando, eu estou ligando para você ver se você está precisando de alguma coisa. E ela nem sabia que eu ia mudar, que eu tinha que mudar naquele dia. E ela falou assim, eu não posso te ajudar numa mudança. Eu posso te oferecer um almoço, tudo. Eu falei, dona Ana, eu tenho que sair da casa ainda hoje, mas eu estou ligando para o oficial de justiça e ele está tentando ver se eu falei para ele, eu posso mudar amanhã, na parte da manhã, 10 horas da manhã eu te entrego a casa. O oficial falou, não tem jeito, você tem que sair hoje. Eu falei, eu não posso sair hoje, eu vou sair amanhã. E para a honra e glória do Senhor, ele conseguiu ceder para que eu saísse no dia seguinte. E vou resumir para não tomar muito tempo. Aí quando eu mudei no dia seguinte, 10 horas da manhã ele me acompanhou lá, eu entreguei a casa, ele viu que estava tudo em ordem, ele pegou e falou para mim o seguinte, ele falou assim, eu não entendo como é que um juiz dá uma causa dessa, faz você sair da casa, sendo se você é um proprietário. Eu não tinha um documento, a escritura da casa, mas eu tinha um documento de assinatura do cara vendendo a casa para mim. E ele falou, não entendo isso, como é que esse juiz fez isso? Se não me engano, era o Dr. Nelson. Se não me engano, era ele, não sei. Aí eu falei, tá certo, né? Então vai. Aí tive que desocupar a casa e fui embora. E eu continuei orando. Isso levou 5 meses e 23 dias, irmão. Quando foi no dia 6 de dezembro, no dia 6 de dezembro de 2013 agora, o juiz manda restituir a casa para mim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Entendeu? Ele falou para mim que aí o advogado me ligou numa terça-feira, 5 horas da tarde, falou
falou que o juiz, o oficial de justiça estava atrás de mim para entrar em contato para devolver a casa, né? E eu falei, mas ele não sabia nem onde eu estava morando, mas eu estava morando lá no Jardim Três Maria. Aí ele pegou e falou para mim assim, o oficial está atrás de você para te devolver a casa. Aí eu falei, e eu tinha tido um advogado 3 dias atrás, o advogado falou para mim assim, Wilson, realmente eu entrei com um processo em Brasília para interpelar essa ação do cara, mas você realmente, acho que esse juiz não volta atrás. Mas eu estava orando, irmão, tudo que aconteceu, nesses 5 meses, eu continuei orando, continuei perseverando e falando para Deus. Falei, Senhor, eu não fiz nada diante da minha vontade, eu fiz aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E tudo que eu fiz, eu coloquei na presença do Senhor. Eu não fiz de acordo com a minha vontade, eu fui seguindo a vontade de Deus. E eu não sabia o que estava acontecendo. Como é que eu tive que sair da casa, como se fosse um marginal. E depois aconteceu o que aconteceu, e eu cheguei a passar até algumas dificuldades, mas eu louvo muito a Deus e agradeço muito a Deus pelas filhas que eu tenho, que nos momentos que eu ficava com mais dificuldade, que eu tinha mais apreensão, elas que me seguravam, que me levantavam, que me davam força, para que eu continuasse. Falava, pai, confia no Senhor, confia que Deus vai te honrar. Tá certo. E eu continuei orando de madrugada, continuei pedindo para Deus que Ele olhasse, e comecei a orar para interceder em relação ao juiz. Senhor, se o Senhor é o juiz dos juízes, e Jesus é o advogado dos advogados, toca no coração desse juiz, muda esse advogado, porque não tem como é que eu posso perder uma causa dessa? Não tem, eu não tinha onde pegar, não tinha dinheiro para contratar o melhor advogado, não tinha nada disso. Mas eu disse para Deus, para que Ele me restaurasse. E foi aí que Deus me ressarciu a casa, me deu a casa de volta, no dia 6 de dezembro de 2013, e não parou por aí. Eu mudei para casa de volta no dia 13 de dezembro. Quando foi no dia 1º, no comecinho de janeiro de 2014, ele entrou com ação novamente, para me tomar a casa de volta novamente. Essa ação foi parar em Belo Horizonte. Quando foi agora, em abril desse ano, dia 21 de abril, teve audiência, e para a honra e glória do Senhor, ele não tem mais o que fazer, não tem como ele pegar essa casa de volta, não tem como, a casa realmente foi vendida, mais uma vitória diante de Deus, né? Que Deus me deu mais essa vitória. Quando foi essa semana, agora, quando foi quarta-feira agora, tudo isso, porque eu também tinha um débito com ele, eu financiei, a casa custava 130 mil, eu financiei 100 mil e ficou faltando 30 mil para esse cara. E eu, nessa de 2 anos para cá, eu perdi, eu não tinha condição de dar esses 30 mil para o rapaz. Foi uma das coisas que pesou para que ele pedisse a casa de volta. Quando foi agora, essa semana, ele perdeu a casa no dia 21 de outubro. Quando foi essa semana, foi quarta-feira agora, eu tive uma advogada, ela me ligou, e para a honra e glória do Senhor, foi feita uma proposta para ele. Eu fiz várias propostas, ele nunca aceitou nenhuma. Foi feita uma proposta para ele mandou me chamar, e essa proposta foi aceita. E eu pagar o restante do que eu dei para ele em 60 vezes, assim, a perder de vista. Glória a Deus. Aí ele fala assim, aí eu tenho que confiar no Senhor, porque humanamente falando, eu não conseguiria nada disso. Humanamente falando, não. Mas Deus honra, entendeu? Deus honra. Toda vez que você chegar diante dele e se dobrar o joelho e pedir, com certeza ele vai te honrar. Seja qualquer um de vocês que pedir, tiver uma causa na justiça, ou uma doença, seja lá o que for, Deus honra, meu. Tá? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, né, irmãos? Tremendo. Eu achei engraçado porque ele não soube da minha parte. Que a gente estava numa reunião, né? Foi uma reunião de oração, não sei se foi vigília, o que foi. E Deus falou assim, vai ali para o Wilson e fala para ele que Deus já providenciou a casa dele, né? Aí acontece esse negócio, eu tive que ter um particular com Deus. Deus, e aí? Como é que o senhor manda falar um negócio e não é isso? Agora eu que fiquei enrolado, né? Falei assim, irmãozinho, me provou o profeta, já era. Esse já era. Mas é interessante que Deus
só disse o seguinte: aguarde. Aguarde, né? Levou 5 meses. Eu tenho certeza que Deus não precisava, essa situação não precisava ser assim. Aos olhos humanos não precisava ser assim. Aos olhos humanos talvez você falasse, poxa, mas Deus podia ser muito mais, pegar mais leve, né, com o Wilson e com a sua família, deixar passar essa circunstância de despejo, uma vergonha. Servo do Senhor sendo despejado. Um monte de gente da igreja ficou sabendo, ficou triste, ficaram entristecidos mesmo. Mas como é que pode? E aí ele ficou lá na casa que ele diz, lá uns meses, longe à beça, né? Mas como ele disse, ele estava ali orando, né? Estava ali orando. E eu acho que ele estava lá, né? Quero de volta o que é meu, sara-me, e põe teu azeite em minha dor, restitui, leva-me às águas tranquilas, sara-me, e refrigera minha alma, restitui. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é. Não é. Toda vez que você pensa num tempo, não é esse. Ou vai ser antes, ou vai ser depois. Não é. Porque o Senhor é perfeito, nós não. O Senhor tem a visão do todo, Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e nós não. Em essas circunstâncias, eu tenho certeza, não que Deus me revelou isso, mas pelo conhecimento de Deus, através da sua palavra, Deus tem um propósito para todas as coisas, né, irmãos? E Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que era importante, talvez dar esse susto no Wilson e na sua família, não com a intenção de ferir, mas pelo contrário, fazer o Wilson muito mais forte do que ele era. Hoje ele está mais forte, tá ou não está, irmão? Se alguém falar para você se vale a pena orar, levantar 3 horas da manhã para orar, que bobagem, qualquer hora é hora. Mas ele fez o propósito com Deus, né, de buscar a Deus nas madrugadas. Não sei se a agenda está mais livre essa hora, né? Mas ele fez esse propósito, buscou o Senhor. Ele recebeu e de repente depois que recebeu, né? Depois que recebeu, alguma coisa acontece, ele leva de volta. E aí nós não entendemos, irmãos. É assim, e às vezes não entendemos o que está acontecendo. Não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, né, o que tem além, o que vai acontecer. E quando isso acontece, na verdade, você tem que fechar os olhos e andar pela fé. Andar na certeza daquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Mas isso não pode ser apenas uma coisa assim bonita de ouvir. É de fato, irmãos. É fato. É o tempo de fechar os olhos para as circunstâncias e se aquietar na presença de Deus e falar com Ele, descansar nele, esperar nele, aquietar a alma está agitada, a mente agitada, tantas coisas ficam agitadas dentro de nós, aí os sentimentos ficam confusos, não resolve nada. Não vai mudar o tempo de Deus isso. Na verdade, Deus está ensinando. Muitas pessoas muitos de nós, né, esperamos muitas coisas em Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje.
A ceia do Senhor lembra que foi feita uma aliança de sangue conosco, amém? É isso? É uma aliança de sangue? É um pacto, né? A aliança de sangue é um pacto, tá certo? Fala aí, povo de Deus. É um pacto. Pacto se quebra? Se quebrar tem consequência, não é assim? Quando a pessoa faz um casamento, se ele cancela aquele casamento, ele tem consequência. Há, mais de 15 anos atrás, eu li na revista Veja, um economista, e ele fez uma declaração na primeira página da Veja, né? Ele falou assim, o pior negócio nos tempos atuais chama-se separação. Um economista disse. Ele falou, você perde tudo, você divide tudo, arruína tudo. Eu achei tão interessante a declaração dele. Aí depois ele vai contando, assim, bem, brincando com os números, né? Mas ele vai mostrando que, de fato, a separação é terrível. Não só em número, né? Então, irmãos, a aliança é uma aliança de sangue. O Senhor fez uma aliança conosco e Ele lançou palavras, promessas, estão registradas, que revela essa aliança, revela as condições da aliança, os limites da aliança, enquadra a aliança. E alguém já participou de encontros de casais? Aqueles encontros de casais com Cristo. Tem na igreja católica e também tem na igreja evangélica. Já participaram ou não? Pois é. Bacana, muito legal. Né? Acontece uma coisa lá no encontro de casais no final que diz o povo que não pode falar, né? Então, mas a gente faz como se fosse reviver o momento do casamento. Muito gostoso. Muito gostoso. Então, a ceia do Senhor também, ela tem esse propósito nós lembrarmos, estamos sempre lembrando o que o Senhor Jesus fez por mim e por você. O que Jesus fez por mim e por você? Não estou falando agora, estou falando lá naquele dia, lá atrás. O que Ele fez? Como é que você era? Onde que você estava? Que condição que você estava? Você não pode esquecer isso. É a tua história. É o momento, né, do seu encontro com o Senhor. Não pode esquecer isso. Esse tipo de testemunho do Wilson também, eu tenho certeza ele não vai esquecer, as meninas também não, a esposa também não. Porque faz parte da história deles e da história aonde o Senhor se fez presente. Onde o Senhor mostrou a sua fidelidade, onde o Senhor mostrou o seu socorro, onde o Senhor mostrou o seu sustento, onde o Senhor mostrou que Ele é o bom e verdadeiro advogado, né? E que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele interfere em homens, em circunstâncias, para que aquilo que Ele tem destinado para nós se cumpra, não é? Aleluia! Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Não dá para esquecer essas coisas, e se esquecer, você desvia. Sabia disso? Se você esquecer dessas coisas, você desvia. Por quê? Porque então outras coisas se tornaram mais valiosas do que isso. E não existe nada mais valioso do que a história de que você foi resgatado da morte. Você estava morto, condenado, sem saída, e alguém chegou e disse, não, não mais, porque eu morri por ele. Me dá essa vida aqui. Isso é tremendo. Aleluia! Aleluia! Quantos talvez aqui, né, enfiado num monte de coisa. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não era enfiado em nada não, mas estava morto do mesmo jeito. Né? Não mexia com droga, não mexia com bebida, não mexia com crime,
não era... É a velha história do eu era bonzinho, sempre fui bonzinho. Mas a salvação não vem pela bondade do homem, mas pela graça do Senhor, não é? Não é verdade? Então, o tempo de Deus, irmãos, ele não é o nosso tempo. E o que nós temos que viver é exatamente a confiança de que o tempo de Deus é o melhor para a nossa vida. Mesmo que eu esteja passando por lutas agora, eu tenho que saber que se elas estão aqui, o Senhor sabe e o Senhor caminha comigo no meio dessas lutas. E o que vai acontecer? O tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus vai se cumprir na minha vida, o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. Agora, se eu desistir, aí é o problema. Aí é o problema. Vamos ver aqui, rapidamente. Olha só, Eclesiastes capítulo 3, texto muito conhecido. Para tudo há ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Sabe, irmãos, houve uma época na minha vida que eu e a pastora Cris, a gente sempre foi muito envolvido na obra do Senhor, graças a Deus. Nunca ficamos assim de férias de obra de Deus. Quando a gente tirava férias e tira férias, sempre tem algo novo de Deus onde a gente vai. Então, não tem férias. Nesse sentido, não existe. E isso não é um problema, não é uma reclamação, é um prazer. Agora, houve um tempo muito envolvido. Você imagina a pessoa bem envolvida na igreja, conhecido por toda a igreja, né? Na igreja que na época nós estávamos lá com, 800 pessoas na igreja, todos nos conheciam pelo nome, sabiam quem a gente era, muito envolvido ali. Mas houve um momento na nossa vida que nós precisávamos da igreja e a igreja desapareceu. Ninguém foi me visitar. Ninguém foi visitar nem a mim, nem a Cris. Aí o que pode vir no coração? Ô louco, maior dedicação nessa igreja para isso. Tinha que ter uma caravana de gente na porta da minha casa todos os dias. Um vem para fazer o almoço, outro vem fazer a janta, outro vem para lavar a roupa, outro vem para fazer a faxina e outro vem para me carregar no colo. Às vezes a gente tem essa expectativa. Pois é, aí eu entrei e ela também no tempo de Deus. Como assim? Tem que alinhar as coisas. Você vai fazer a obra do Senhor na expectativa de que as pessoas fiquem te recompensando das coisas. Deus disse para nunca esperar isso das pessoas, é ou não é? Mas Ele disse que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Ele disse que o trabalhador receberá a paga do próprio Senhor. Esse dia vai chegar. Está escrito, está determinado. No tempo de Deus, esse dia vai chegar. Aleluia! Oh, vai ser bom. Vai ser bom demais. Agora, aquele momento foi um momento de sofrimento, de questionamento, ótimo. Tem que alinhar mesmo. Por quê? Porque os campos estão brancos para a colheita. Trabalhador que não aguenta um solzinho na cabeça. Trabalhador que não tem calo na mão. Trabalhador que não sabe segurar um arado e transpirar um pouco a camisa. Não consegue ceifar nada. Frágil, inseguro, sem prática de nada. Como é que ele vai trabalhar? Hein, irmãos? Como é que você vai erguer uma pessoa caída se você também está caído? Como é que você vai animar uma pessoa numa condição dessa se você nunca passou por condição nenhuma de dificuldade, de decepção? Não é? É ou não é? Jesus não se decepcionou, não? Vem orar comigo aí, porque o negócio está feio para o meu lado. Vem orar comigo, fulano e beltrano.
Nós vamos lá, senhor. O senhor vai chegar um pouquinho mais para lá, a gente vai encostar aqui para ficar de olho. Olho fechado. Dormiram. Ele ficou chateado, lógico que ele ficou, porque ele falou, poxa, vocês não conseguem ficar um pouquinho acordados? Não deu. Senhor, não deu. Eu fiz um trabalho ontem na faculdade, foi até de madrugada. Não deu. Mas o que o Senhor fez? Ele mudou? Ele mudou o rumo? Ele chegou a saber uma coisa? Eu lá vou me sacrificar por esse povo, coisa nenhuma. Foi isso que ele fez? Foi? Responde. Não. Por quê? Ele sabia o que ele tinha que fazer. É ou não é? Ele percebia, ele entendia o limite das pessoas, a imperfeição das pessoas, as falhas. Ele via isso, ele conhecia isso em profundidade. Mas o que ele falou? Mas mesmo assim, eu vou morrer por eles. Por quê? Porque eles serão salvos. Está entendendo, irmãos? Deus conhece a minha e as suas imperfeições, mas Ele nos ama. Como a gente é. Ele investe todos os dias na nossa vida. Ele não deixou de investir no Wilson e nas meninas. Havia um tempo para acontecer algumas coisas e trabalhar no interior deles. O plano de Deus não era arruiná-los, né? Como diz o profeta, de fazer mal, causar algum dano. Não. Não era esse o plano de Deus, mas de abençoar. Olha que testemunho. É, não é? Tremendo. Ixi, essa semana vai todo mundo na Caixa Econômica. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. É possível, o governo do nosso país dá a possibilidade de você ter sua casa própria, vá ter sua casa própria. Aí daqui a pouco você conquista sua casa própria e começa a acreditar um pouco mais, começa a pensar um pouco mais. De repente você tem alguma outra coisa, se é importante para você. Irmãos, cuidado com esse negócio de falar assim, eu sou humilde. Eu não quero nada para mim não. Então dá para mim. Não quero nada para mim não. Eu só quero um dinheirinho para poder ter comida em casa. O que mais? Roupa. Nada, nenhuma esbanjação. Eu não sei o que é esse negócio de esbanjação. Mas olha, não é isso que Deus diz. Não é isso que Deus diz. Você pode desejar coisas, mais coisas. Não é problema. O problema é onde você coloca essas coisas dentro do seu coração. Agora, que você pode, pode. Você pode desejar muitas coisas, para que você, por exemplo, você olhe para os teus pais com aquele gosto, olhar para eles e falar assim, olha, vocês não vão trabalhar mais, vocês vão ter uma terceira idade tranquila, eu vou manter vocês. Coisa maravilhosa é honrar pai e mãe, porque eles cuidaram de nós, é ou não é? Cuidaram, deram de tudo, agora vão ficar pelejando, cabeça branca e trabalhando? Não. Vai trabalhar é você. Vai conquistar coisas para manter os seus pais bem. Dá uma viagemzinha de vez em quando. Isso é bom demais. Aí chegam os filhos. Você tem que dar condição para os teus filhos, é ou não é? Sim ou não? Não, põe aí, qualquer colégio serve. Isso é falta de amor, né? Qualquer colégio serve, não, você está investindo no futuro dele. E começa agora, lembra? Semeia aqui, colhe lá, não é assim? Então não, diferente. Tudo é caro hoje, então você precisa crescer, prosperar, porque você manter a sua família, e quando as pessoas olharem para você e vai vendo a sua mudança, por que você assumiu responsabilidades maiores, aí a pessoa vai olhar ali, vai declarar a palavra que está lá em Isaías, ali vai o abençoado do Senhor. Por quê? Porque você acreditou na palavra de Deus. Você anda na palavra. E a palavra diz que você pode prosperar. Diz ou não diz? Diz. Mas, irmãos, hoje eu não posso estender muito, é uma pena. Mas olha lá, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou,
tempo de matar, tempo de curar, e aí vai. Você e eu precisamos aprender a discernir o tempo. Discernir os tempos. E que tempo nós estamos vivendo hoje? É tempo de quê? É tempo de quê? As pessoas estão tão perdidas nisso. Tão perdidas nisso. E vão fazendo coisas que não é o tempo de fazer aquilo. Mas vão lá. E aí começam a colher consequências. Parece que não está legal. Não para reavaliar. Porque não tem tempo. Muito tomado de coisas, preenchendo a vida com tantas coisas. Mas aí eu queria que você fosse lá para Mateus agora, no capítulo 25. Nós fizemos uma aliança com o Senhor. Eu fiz, você fez? Você fez aliança com Deus? Talvez se você está aqui nessa noite e não fez aliança com Deus, ótimo, você vai entender isso aí. Nós temos uma palavra que aponta para uma esperança tremenda, que alimenta uma esperança tremenda dentro de mim, dentro de você. Que nós vamos viver a eternidade com Deus. E diz que esse lugar é um lugar muito diferente do que nós estamos vivendo aqui. Não haverá desigualdade, né? Não haverá choro, não haverá dor. Aí diz que isso tudo vai ser diferente. E as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, uma nova realidade de vida, uma estrutura social, né? Maravilhosa. Eu fico imaginando como vai ser isso. Você acredita nisso? Diz para mim, você acredita que a palavra de Deus é verdade? Ou você acha que isso tudo é poético, que nada disso vai acontecer, quando morrer, morreu, acabou-se? Se você está acreditando nisso, você é infeliz. É um infeliz. Mas eu gostaria de trazer uma palavra de ânimo, né? Incentivar você, porque existe um plano de Deus para a nossa vida, irmãos. E esse plano é real e está se cumprindo. Ele está se cumprindo. Aleluia! Está se cumprindo. Não está, não? Não está se cumprindo a sua vida? Você não tem visto o plano de Deus se cumprir em você? Ele está se cumprindo. Irmãos, Ele fez uma aliança conosco e Ele está mantendo e demonstrando a sua fidelidade todos os dias. Ele está mostrando isso, nem coisas na sua vida que não se resolveram ainda e talvez nem vá se resolver. Opa! Por quê? Porque envolve pessoas. Envolve pessoas e cada pessoa toma a sua decisão. A palavra do Senhor diz que só existe 2 caminhos, não existe 3, só 2. Caminho de vida e caminho de morte. E ainda diz, escolha. Não é? As pessoas vão escolher. Então, hoje nós vivemos num país, num contexto de vida que poderia estar muito melhor. Mas por quê? Nós andamos com pessoas e liderança no nosso país que ainda não declaram Jesus como Senhor. Né? E aí nós sofremos aí as decepções de tudo isso. Mas eu queria lembrar você que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E você que está aqui nessa noite, você está enquadrado no tempo de Deus. Você que não é cristão, você que não fez uma aliança com Deus, não importa, você está enquadrado no tempo de Deus. E a parábola das 10 virgens diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram
suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, elas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? O que eu queria pegar aqui nessa passagem, que fala de tempo também, eram 10 virgens. 10. Vamos pegar aqui pessoas separadas, aguardando, tá certo? Aguardando. As 10 tinham candeias, cada uma a sua. As 10 tinham azeite. Só que 5 não levaram azeite a mais. As 10 dormiram. As 10 acordaram. As 10 ouviram a respeito da chegada do noivo. Mas só 5 entraram. Já ouviram falar de Billy Graham? Alguém já ouviu falar aqui de Billy Graham? O maior evangelista aí dos nossos tempos, né? Falecido, né? Agora, não faz muito tempo, mas falecido. Billy Graham fez uma declaração terrível, eu acho terrível, ameaçadora. Um homem extremamente, assim, de Deus, né? Um homem que tinha paixão em pregar o evangelho. Quando ele pregava, ele enchia estádios de futebol, e não só futebol, o nosso futebol, mas futebol americano. O estádio de futebol americano chega a caber 180 mil pessoas. Porque o estádio de futebol americano não é como o nosso, que o gramado está na altura do piso da rua e sobe aquela arquibancada. Eles fazem um buraco no chão de 7 a 10 andares de um prédio e sobe mais um tanto para cima. É gigantesco. Ele mobilizava muitas pessoas, pregava com muita seriedade, né, o evangelho, e foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. Ele era conselheiro da presidência. E esse homem fez uma declaração profética, diz ele que era profética. Ele falou assim: de tudo que eu sei de Deus e que eu conheço da igreja e o que existe no meu coração, 85% da igreja não vai subir. Você entendeu isso? 85% da igreja não vai subir. Mas como? Deus não falou que iria arrebatar a sua igreja? Sim, mas as pessoas que estão na igreja não quer dizer que elas estão aliançadas, comprometidas com o Senhor. Elas estão na igreja, gostam do evangelho. Essas 10 virgens lembram um pouco isso.
Elas queriam estar na festa. Elas queriam estar na festa nupcial. Elas tinham atitudes corretas, em parte. Em parte. Mas elas não quiseram esperar muito, né? Elas levaram a candeia sem o azeite extra. E na hora que chegou o noivo, elas não estavam preparadas. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Essa parábola das 10 virgens, ela não cela, ela tira a possibilidade daquele pensamento que um dia lá na igreja Batista Ágape, eu levantei as mãos, fui lá na frente, o pastor ou algum obreiro orou por mim e declarou: olha, hoje você nasceu de novo, e aí está tudo certo, glória a Deus, 20, 30 anos, não importa, eu sei que vou morar no céu. Cuidado, essa palavra não diz isso. Essa palavra não diz isso. Então, quando eu falo do tempo de Deus, você tem que discernir que tempo você está. Que tempo nós estamos, irmãos? Nós estamos no tempo de não ficar mais, Senhor, me arruma isso, Senhor, conserta aquilo, Senhor, mexe nisso. Não, não é mais esse tempo. Nós estamos no tempo de acreditar na palavra do Senhor, que diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É uma realidade, está declarando a palavra de Deus. Então, se eu não careço de nada, eu tenho tudo que é necessário, e ele vem no tempo de Deus, as coisas vão vindo no tempo de Deus, eu ando na palavra do Senhor, eu não questiono se, eu só ando se Deus me der tal coisa, porque eu não sou o Senhor de Deus, mas Ele é que é o Senhor. Eu ando na palavra do Senhor, com chuva, sem chuva, com abundância ou com escassez, eu ando na palavra do Senhor. Por quê? Porque se eu estiver na escassez, Deus vai mudar essas circunstâncias, porque Ele disse que eu seria um povo abençoado dEle. Mas eu ando em fidelidade com Ele. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos são decorrentes da obediência. As bênçãos são decorrentes da obediência ao Senhor e, portanto, a sua palavra. Não é? Tem que discernir o tempo. É tempo de conserto, é tempo de alinhar a nossa vida. Por quê? Porque é tempo de sair para fora. É tempo de fazer a obra de Deus. É tempo de crescer, amadurecer, e ninguém cresce e amadurece sentado apenas numa escola bíblica, apenas num culto ou participando de encontros da igreja. Isso não dá crescimento a ninguém, porque na hora que vai para o campo, ele percebe que ele está imaturo, inexperiente. Nós precisamos nos envolver com as pessoas. Ninguém ama a Deus se não ama o seu próximo. Não está escrito isso? Eu preciso quebrar as coisas que estão dentro de mim, que me mantém distante das pessoas, que me faz ficar às vezes fechado, porque na verdade isso é medo de se ferir, é medo de se expor, mas eu preciso mudar isso na minha vida. Por quê? Porque Deus disse que isso é necessário para a minha vida. Eu não questiono, é o tempo de Deus, eu preciso deixar a obra continuar. Amém, irmãos? Deus quer te encher do Espírito dele. Você está entendendo isso? Deus quer fazer você cheio, pleno dele, porque a primeira pessoa a ser abençoada é você, porque ser preenchido por Deus em cada área da sua vida é você ter uma paz, é você ter alegria, é você viver coisas que você não vive hoje, e mais do que isso, porque você vai compartilhar o que você recebe com as pessoas. E aí as pessoas vão sendo alcançadas para Cristo conforme a palavra do Senhor. Tempo de Deus. Mas alinhe a sua vida no tempo de Deus. Irmãos, nós falamos aqui no domingo retrasado, nós falamos o quê? Olha, Deus manda sinal para você e fica esperando o que mais? Veio o sinal de Deus, vai, faça, ande, siga em frente, tome posse das coisas. Amém?
Eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas pessoas estão perecendo, crentes. Bom, se é, só Deus sabe, né? Mas declaram ser crentes. Nós estamos fazendo um trabalho aqui nesse bairro que você infelizmente não está vindo e outros estão. Nós estamos fazendo e Deus está nos mostrando coisas que não sabíamos. Muitos cristãos, ditos cristãos, nos recebem nas casas, quando nós começamos a cantar aquela música, cai num choro, pede para entrar na casa, para a gente orar, tão frágeis, desmontando. Como ficar assim? Eu não estou dizendo que alguém aqui tem que ser super, não. Mas, irmãos, de penca, muita gente. Conhecimento não dá crescimento. Só o conhecimento não dá crescimento. Você precisa conhecer e praticar. Conhecer e praticar. Né? Mas o Jefferson, vou pegar o exemplo dele. Ele é um personal trainer, né? Então, a pessoa vai chegar para ele e vai assim, olha o Jefferson, né? Olha a Alice. Aí fala assim, olha, eu quero ser assim como vocês. Né? Aí chega ali com uns 90 quilos, com 1,60 m, 90 quilos. Né? Aí, não olha para mim não que eu não tenho 90. Ele já deu uma medida, passou o scanner dele, assim, ele vai falar assim, mas corre o risco. Então, mas aí, olha só, a pessoa vai toda animada, porque olha assim, pô, os dois estão sarados, né? Puxa, vou ficar igualzinho. Aí ele dá só uma risadinha, vou ter que pegar de leve, começar leve, né? Por quê? Porque as pessoas querem o resultado, mas não querem a caminhada para chegar lá. É ou não é, Jefferson? Eu acredito que várias pessoas procuram ele durante o mês, mas quem está agarrado mesmo no programa dele, é sei lá quantos. Aí 10% fica. Está vendo? As pessoas estão assim, irmãos. E nós fazemos parte dessas pessoas. Só que, peraí, sem desmerecer o programa do Jefferson, com certeza o programa do Senhor Jesus é garantido. Eu acredito que o do Jefferson, sim, porque a gente vê os resultados do trabalho dele. Né? Mas quando a gente está fazendo essa comparação, aquilo que o Senhor Jesus oferece é garantido, mas tem pessoas que não querem andar no programa, andar na palavra de Deus, é ali, não adianta. Ô Jefferson, faz o seguinte, Jefferson, eu sou chocólatra, Jefferson, então vamos fazer o seguinte, vou negociar com você, Jefferson. Eu vou fazer assim, ó, faça a tua dietinha, todo aquele negócio lá que você, eu sei que ele não é um nutricionista, mas ele também dá umas entrada na área aí, né? E tal, e coisa. E o Jefferson fica olhando, rindo. Deixa a pessoa terminar de falar, assim, né? E aí ele fala assim, cara, não vai dar. Por quê? Porque o Jefferson tem um compromisso. Ele tem um compromisso com a pessoa que foi buscá-lo. Não, você me pediu isso. E eu disse que vou te levar a esse ponto, mas você tem que seguir o meu programa, não é o seu, é o meu. Porque eu sei, você não sabe. Se você soubesse, você já estava alinhado. Mas como você não está, fica quietinho e segue. Não é assim? E a gente fica querendo manipular Deus. Irmãos, você está no tempo de Deus. Está entendendo? Você está nesse tempo que às vezes as coisas não estão acontecendo para você parar e ouvir, como o Jefferson fala, Deus também fala. E aí, você vai deixar eu te conduzir ou ainda não? Você vai ter que sofrer um pouquinho mais, quebrar um pouquinho mais a cabeça, ficar mais esse tempo aí na frente com dúvida, ou você já entendeu que é muito melhor andar comigo? Não é?
É o tempo de Deus. O tempo de Deus não é para te destruir, é para te resgatar. O tempo de Deus é para te levantar, é para te fortalecer, é para te firmar. Amém? Então, não seja encontrado como alguém brigando com Deus, lutando contra Deus. Não faça isso, porque ali está o melhor da sua vida. É com Ele. Amém? Não seja encontrado como as imprudentes. Seja prudente. Se firma no caminho do Senhor. Anda com Ele, não importa que tempo seja. Por quê? Porque vai se cumprir. O Senhor virá nos buscar. E que você esteja firme. Como diz a palavra de Deus, que você seja encontrado trabalhando. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós te adoramos, ó Deus, nós te bendizemos, não somente hoje, mas todos os dias. Nós somos gratos porque o Senhor nos dá fôlego de vida, Senhor, para que nós sejamos amanhecendo o dia, abrindo os nossos olhos e dando glórias a Ti, pelo dia que o Senhor nos prepara, pelo dia que o Senhor nos dá, que são oportunidades maravilhosas todos os dias, de nós compartilharmos do Senhor com aqueles que estão ao nosso redor, meu Pai. Senhor, ajuda, Senhor, esta igreja, ajuda este povo a não mais, Senhor, olhar para Ti como necessitados, porque nós não somos necessitados. Nós somos um povo abençoado pelo Senhor. É isso que a Tua palavra nos chama de povo abençoado, filhos do Senhor. Não existe carência, existe abundância sobre a nossa vida. Mas elas estão sendo liberadas no devido tempo do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa atitude, a nossa fé, a partir de hoje, Senhor, seja segundo a Tua palavra. Nós vivemos, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Nós não vivemos mais para buscar os recursos em Ti, mas nós vivemos para louvor e glória do Teu nome. A nossa vida é um instrumento nas mãos do Senhor para levar outras pessoas a Ti e para mostrar a este mundo que só existe um Deus, que é o Senhor. Nós sabemos do compromisso que temos contigo, Pai, e nós Te louvamos por este chamado maravilhoso. Recebe, Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Amém.